Vamos ler então a palavra do Senhor, livro do profeta Daniel, capítulo 8. Nós vamos ler hoje, irmãos, do 20 ao 22. Três versículos da palavra do Senhor. Daniel, capítulo 8, do 20 ao 22. Diz assim a Escritura Sagrada, irmãos. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós pedimos a sua bênção, sua misericórdia, para que nós possamos, por iluminação do Espírito Santo, Senhor, entender esse versículo, propósito dele para as nossas vidas hoje, aqui no século XXI, aqui na nossa cidade, na nossa vida, nossa situação. Ó Deus, nos edifica na verdade, nos perdoe os nossos pecados, nos fortaleça no conhecimento da verdade do Senhor, Pai, para a sua glória, para o nosso bem, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém, graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, podem sentar. Irmãos, aqui do versículo 20, que nós vamos estudar hoje, começar a nossa caminhada aqui na parte em que o anjo vai explicando a profecia dos 2 animais que nós temos estudado. E é exatamente isso. Ele está colocando para nós alguma coisa que e também alguma coisa, tanto em relação a nós como em relação a Daniel, nós nunca poderíamos conhecer, nós nunca poderíamos saber a respeito do significado desta visão. Vocês lembram bem da visão, não é? A visão foi de 2 animais. O primeiro animal, o anjo, ele lembra aqui, é o carneiro. Daniel, ele viu um carneiro, e esse carneiro tinha 2 chifres bem destacados. E um chifre crescia depois do outro, era maior que o outro, mas crescia depois do menor. Depois ele viu um bode, e esse bode ele vinha correndo em alta velocidade, nem tocava no chão, e ele se aproximou então desse carneiro, e esse carneiro, Daniel viu que ele vencia, primeiro animal ainda, vencia, dava amarradas, e dominava várias regiões do mundo. Mas então veio o bode, e em alta velocidade, nem tocava no chão, e apenas um chifre muito grande, ele derrubou o carneiro, pisou nele, venceu o carneiro e prevaleceu. Esse chifre, o único chifre do bode, era um chifre grande, destacado, mas repentinamente, quando ele estava exatamente na sua maior força, tinha acabado de vencer o carneiro, ele foi quebrado. E aí então, no lugar daquele chifre do bode, cresceram 4 chifres, né? E desses 4 chifres, de um deles, nasceu um chifre pequenino, um chifre um tanto significante. Então foi essa a visão que Daniel teve, e ele viu então ali que esse chifre insignificante, porém, irmãos, ele trouxe grande destruição para o povo de Deus, profanou as coisas de Deus, mas finalmente foi vencido. Daniel viu isso, e Daniel então, ele, com desejo muito grande de entender, buscou o Senhor. Nós lemos aqui, irmãos, no versículo 15, que Daniel, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem, e ouvi uma voz, lendo agora o versículo 16, ouvi uma voz de homem entre as margens do lago, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Daniel quis entender essa visão, mas Daniel não conseguia compreender por si mesmo. Ele então estava ali, naturalmente. Daniel era um homem de oração, estava buscando a Deus e estava esperando o socorro de Deus,
porque ele sabia que ele não ia poder compreender. Então, veio essa outra visão. Ele viu uma figura como de homem, mas outra voz humana falava e dizia para que ele explicasse. E esse, na verdade, era o anjo Gabriel. E Gabriel, então, irmãos, nós vimos, ele veio socorrer Daniel. Daniel desmaiou diante dele devido ali à glória que estava se manifestando. Daniel ficou com muito pavor, mas o anjo levantou, consolou Daniel, fortaleceu Daniel. E as últimas palavras aqui que nós estudamos semana passada está no versículo 19, que diz assim: E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Então, o anjo diz assim, veja, nós observamos que tanto no versículo 16, quando outro anjo fala com Daniel, aliás, com Gabriel, né? E diz, Gabriel, dá a entender a este a visão. E no versículo 19, quando o próprio Gabriel diz, este farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, nós observamos então que Daniel queria saber, mas não podia saber por si mesmo. Mas então o Senhor veio socorrê-lo através do seu anjo, e o socorro está exatamente nisso, de que o anjo, ele traz informações para Daniel sobre o significado de todos aqueles animais, de tudo aquilo que ele tinha visto, irmãos. Agora, o ponto importante aqui, então, é que, exatamente, se nós observarmos o versículo 20 até, mais ou menos ali, até podemos dizer mesmo, o versículo 26, ele é exatamente essa explicação de Gabriel. Gabriel vai mostrar o significado daqueles animais e de toda a visão que Daniel teve. Só que, meus irmãos, aqui, o que nós podemos, então, observar aqui nesse texto que nós vamos começar a estudar hoje? Em primeiro lugar, meus irmãos, Daniel precisava do Senhor para que ele pudesse compreender a profecia. A profecia, ela não podia ser, então, entendida pela própria capacidade de Daniel. Daniel precisava que Deus viesse e lhe trouxesse a informação. Outro aspecto aqui importante, irmãos, desses versículos também, é que se Deus traz essa informação, é porque isso é muito importante. Deus, ele não está simplesmente ali matando a curiosidade de Daniel, e nem Daniel está buscando esse conhecimento de Deus, como eu até disse para vocês semana passada, como uma pessoa que vê um filme, que tem aquele coração assim movido por entretenimento. Não. Deus está falando aquelas coisas porque aquilo é importante, irmãos. No entanto, nós podemos observar que, ainda que seja importante, o texto ele vai falar, ele vai mostrar bem claramente que essas coisas não são para logo, não são para o próprio tempo de Daniel, mas isso é para tempos muito posteriores. Então aqui se trata, na verdade, de uma visão, de uma profecia, de algo que Deus trouxe através de todas aquelas figuras, através daqueles animais, e que Deus mesmo explica para Daniel, porque ele quer que Daniel saiba, ele quer que o povo de Deus saiba naquela ocasião. Mas isso é muito interessante, porque isso, na verdade, é para tempos em que o próprio povo da época de Daniel não iria ver, não iria experimentar, mas coisas que Deus iria fazer e operar muito tempo depois, meus irmãos. Então, essas informações, Daniel não pode sozinho conseguir entender. Deus socorre Daniel. E é importante que Daniel saiba, Deus traz a revelação para ele, mas é para tempos posteriores. Tá? Eu queria que vocês guardassem essas informações, porque isso vai ser importante. Nós vamos observar, na medida que nós formos caminhando por todos esses versículos, mas aqui já, irmãos, nesses 3 versículos que nós vamos meditar hoje, já é bem importante isso que eu acabei de falar para vocês. Veja, nós vivemos hoje num mundo, irmãos, em que as coisas são semelhantes a isso. A história está acontecendo, nós estamos vivenciando eventos no mundo que são históricos, que vão marcar a história. Os governos estão ali na sua luta, uns contra os outros. Os países, os governantes estão fazendo a sua política. A Igreja de Deus, ela está
debaixo desses governantes, debaixo desses poderes no mundo, atuando nesse mundo. Nós estamos vivendo tempos, meus irmãos, em que nós sabemos também que a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. Nós temos essa promessa. Nós não sabemos quando vai acontecer, mas nós sabemos que isso vai acontecer. Jesus disse, Jesus ordenou que estivéssemos preparados. E nós vivemos um tempo também, meus irmãos, em que, observe bem, essas guerras políticas, esses movimentos políticos, eles chamam muita atenção. As pessoas estão muito preocupadas hoje, por exemplo, com a questão da tarifa que os Estados Unidos colocou sobre o Brasil, elas estão preocupadas com a guerra ali na Ucrânia, com o que está acontecendo em Israel, com todas essas questões políticas internas do Brasil, o que está acontecendo internamente, os movimentos políticos, os movimentos internacionais, todo mundo está olhando para isso. Mas o texto ele quer nos chamar a atenção, meus irmãos, de que, na verdade, existe um plano de Deus, que Deus está conduzindo todas as coisas e que nós, como cristãos, nós precisamos viver nesse mundo não como as pessoas normalmente vivem, ou seja, todo mundo está olhando para essa situação política, para tudo que está acontecendo e está dizendo assim, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? O que vai acontecer com o meu emprego? O que vai acontecer com a despensa da minha casa? Vai faltar comida? Eu vou ter comida? O que vai acontecer com o futuro? As pessoas estão pensando só nisso. As pessoas olham para todas as coisas, olham para os acontecimentos, assistem, ouvem as notícias e pensam assim. Pensam só na questão do governo, da política internacional, do que estão fazendo, do que pode acontecer, mas elas não têm o pensamento, irmãos, de Daniel. Vocês observam isso? Elas não se preocupam nem um pouco se há um plano, se há um projeto acima de tudo isso. Projeto esse que, na verdade, está controlando todas essas decisões dos governos, das autoridades e tudo que está acontecendo e que está se conduzindo para um final, para uma final de história. A Bíblia está informando Daniel aqui, eu já falei para vocês inúmeras vezes aqui nessas exposições do capítulo 8, que essa profecia ela é muito particular. Ela envolve esses impérios, envolve a Pérsia, envolve Grécia, envolve, irmãos, ali, esses impérios da época de Daniel, mas ela não é uma profecia que chega, por exemplo, propriamente aos nossos dias. Não, ela é localizada. No entanto, nós podemos aprender aqui, irmãos, visto que o que ia acontecer não era exatamente no tempo de Daniel, mas era séculos depois, é que Deus aqui traz uma lição que não servia só para aquele tempo, mas serve para nós também. Ele traz uma lição mostrando o seguinte, olha, eu governo a história, e a história está se conduzindo para um propósito em que eu vou vencer, o meu reino vai vencer, o meu reino vai se estabelecer. E a pergunta que nós precisamos fazer, meus irmãos, nós estamos considerando essas coisas. Irmãos, nós não somos pessoas... deixa eu lhes dizer assim, nós não somos pessoas comuns deste mundo, nós não somos pessoas que vivemos uma vida natural. Se nós somos realmente cristãos, se nós somos realmente nascidos de novo, se nós realmente temos fé, se nós realmente entendemos o Evangelho de Jesus, e entendemos todas essas questões da graça de Deus, do propósito de Deus, da soberania divina, nós olhamos para tudo isso perguntando, não exatamente se, vamos colocar aqui, se os Estados Unidos vai taxar ou não o Brasil, o que vai acontecer, mas nós perguntamos o seguinte, existe um plano acima desse? Existe um controle acima de toda essa movimentação política? O mundo está sendo conduzido por um Deus soberano? Nós, como cristãos, nós pensamos além disso. Vocês lembram no capítulo passado que eu sempre chamava a atenção que existe o andar de baixo e o andar de cima. Então, nós cristãos somos aqueles único povo que entende o andar de cima. E se realmente entendemos o andar de cima, nós não vivemos diariamente com as pessoas que não creem. Nós pensamos sempre nesse reino celeste, nessa glória vindoura, nesse propósito eterno do Senhor, e isso conduz todas as nossas ações, conduz todos os nossos planos, conduz todos os nossos movimentos, irmãos, tudo que nós fazemos diariamente.
E quando você olha para Daniel, você vê um homem assim, né? Um homem realmente que tem essa fé, que vive, é um homem importante, nunca deixou de ser, é um homem bem colocado em todos os impérios, mas ele não é uma pessoa que só pensa na política, só pensa no próprio império, ainda que seja importante, ainda que devemos viver no mundo, mas nós vivemos num mundo como se não fosse só isso, não como se fosse só o mundo, como as pessoas vivem, mas como existindo um mundo celestial, uma glória celestial, e uma glória que em breve vai se impor sobre este mundo que nós vemos hoje, que nós enxergamos hoje. Ora, irmãos, esses versículos aqui, eles estão relacionados exatamente com essa questão, porque é o anjo dizendo para Daniel, olha, eu vou te falar de algumas coisas que tu não pode saber, olhando só para o que está acontecendo na Babilônia, porque Daniel ainda estava aqui nesse momento na Babilônia. Eu vim te informar de alguma coisa que está muito acima da Babilônia. Eu vim te informar de alguma coisa que diz respeito ao reino dos céus. E alguma coisa que você precisa saber. E que você precisa falar para os outros. E que Deus também está trazendo para nós esse texto, dizendo assim, existe alguma coisa que nós que estamos aqui, irmãos, precisamos saber sobre esse texto. E precisamos observar atentamente. E é sobre isso que, com a graça de Deus, eu quero começar a caminhar com vocês aqui nesses versículos. Meus irmãos, para hoje nós vamos olhar 3 coisas aqui importantes que estão no texto, exatamente nesses versículos, versículo 20 ao 22, e no contexto de todo o capítulo, na verdade. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é exatamente sobre as informações que Deus traz aqui, informações detalhadas, que o Senhor Deus traz sobre a visão. A segunda coisa que nós vamos observar aqui, irmãos, é exatamente que o anjo antecipadamente fala de movimentos políticos e de impérios mundiais que vão se combater e que vão agir, mas que, no entanto, todas essas ações, elas estão, em primeiro lugar, conhecidas por Deus antecipadamente, mas não somente conhecidas por Ele antecipadamente, mas absolutamente controladas por Ele. Ele conduz todas essas coisas. É a segunda coisa aqui, muito importante no texto. A terceira coisa, irmãos, que nós vamos observar é que o texto, ele chama a nossa atenção, e chama a atenção de Daniel o tempo todo o contexto, na verdade. Não exatamente esses versículos que nós vamos... Já esses versículos que nós vamos ler, sim, mas especialmente o contexto chama a atenção que essas coisas são para o fim. Que Daniel deveria saber que essas coisas não são para o tempo dele, mas são para o fim. No entanto, esse conhecimento do fim tem que afetar a vida de Daniel hoje. Então nós temos essas 3 coisas. O fato de que Deus revela, traz conhecimento, sem o qual Daniel não saberia nada. Em segundo lugar, os movimentos políticos, sendo que Deus conhece e dirige. E em terceiro lugar, que tudo isso está sendo conduzido para um final. Então, vamos olhar o texto. A palavra de Deus, ela diz assim, irmão, se vocês forem observar bem, a palavra do anjo aqui, ela traz detalhes muito, assim, interessantes do ponto de vista de que não se tem como saber essas coisas sem que o anjo fale, né? Você observa o seguinte, vamos ler aqui o texto, veja, o versículo 20 diz assim, aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Observe que o anjo está falando como, parece até quem escreve história. Quem diz assim, claro, de maneira bem resumida, né? Os livros de história são mais extensos, mas de maneira bem resumida,
que conta o que aconteceu lá atrás, aconteceu no passado. E é o que exatamente nós podemos contar. Quando nós olhamos lá para a antiguidade, nós podemos ver exatamente isso aqui, irmãos. Nós podemos olhar para o passado e saber que existiu um homem chamado Ciro, que esse homem, ele era persa, mas que ele venceu o reino da Média e dominou aquele reino, é exatamente o chifre, que era menorzinho, mas era menor, mas cresceu mais do que o outro e dominou o outro, fazendo o império Medo-Persa. E o anjo diz aqui para ele já, ele diz aqui no versículo 20, aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Nós também podemos olhar para o passado e sabermos que houve um jovem guerreiro, um grande líder militar chamado Alexandre o Grande, e esse homem dominou grandes partes do mundo na antiguidade, no seu império grego, inclusive vencendo a Pérsia, a poderosa Pérsia. Mas o anjo diz aqui no versículo 20, ele diz, aquele carneiro que viste são os 2 chifres, mas aí no versículo 21 ele diz, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Ele dá esse detalhe, ele diz assim, olha, e quando você olha toda a visão, você sabe que o bode venceu o carneiro, então você sabe o que o anjo está dizendo, né? Aqui ele não repete isso, mas ele está interpretando, dizendo que cada animal representa um reino. Você sabe que a Grécia venceu a Pérsia, que Alexandre venceu a Pérsia. E o anjo já diz isso. E diz que exatamente aquele bode tem só um chifre destacado, grande, e que esse chifre é exatamente o primeiro rei. Quem é o primeiro rei? Alexandre. Ele fala no versículo 22, o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Nós também podemos olhar para trás e podemos ver e saber, segundo os documentos históricos, segundo o que a história nos relata, que exatamente Alexandre morreu na sua juventude, pouco tempo depois de vencer a Pérsia. E que quando Alexandre morreu, 4 dos seus maiores, vamos dizer assim, comandantes, começaram a brigar internamente, até então que a Grécia foi dividida em 4 partes, que são exatamente os 4 chifres. E aí, eu vou parar aqui, mas já vou destacar rapidamente, porque aqui a profecia fala de um outro. Eu vou ler logo para vocês, semana que vem a gente vai explicar melhor, mas já vou ler logo 23 para nós percebermos. 23 diz assim, mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. E quando nós olhamos para trás, de novo, nós descobrimos na história que, dentre esses 4 reinos que surgiram, com menos força, até esqueci de falar isso, com menos força do que o Império de Alexandre, saiu um outro rei muito feroz, que perseguiu o povo de Deus. Quem é ele? Antíoco Epifânio. Então, quando nós olhamos daqui para lá, nós vemos tudo cumprido, meus irmãos. Mas Daniel está vivendo centenas de anos antes disso. Daniel não sabe nada disso. Daniel não conhece essas coisas. Daniel não viveu isso. E outra coisa, a própria profecia, olhando os animais, vê um animal ali derrubando o outro, é difícil saber o significado daquilo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não é impressionante que nós hoje, aqui no século XXI, nós podemos olhar para trás e ver essas coisas, sendo que o anjo trouxe esta revelação centenas de anos antes, de forma simbólica, não com todos os detalhes, não deu o nome desses reis, mas ele colocou aqui a realidade do que aconteceu. E nós podemos olhar daqui para trás e dizer, é verdade. O que isso nos informa, irmãos? Isso nos informa que somente Deus poderia ter dado essa revelação. Somente Deus. Daniel não tinha como descobrir isso. Daniel não tinha como entender e registrar essas coisas. E ele mesmo se mostra ali totalmente,
sem capacidade. Ele fica esperando. O que significa isso? Então Deus relatou a ele, Deus revelou a ele. Agora, será que Deus revelou a ele somente para que ele matasse a curiosidade e soubesse o que iria acontecer, enfim, com o povo judeu naqueles dias, em séculos depois? Não, meus irmãos. Às vezes as pessoas não entendem as Escrituras. Às vezes as pessoas acham que as informações que as Escrituras trazem são simplesmente para matar a curiosidade humana, ou não compreendem que, na verdade, isso é um princípio muito importante, tá? Que eu queria que vocês guardassem no coração. Tudo que Deus revela na Escritura não é apenas para matar a nossa curiosidade, mas é para revelar algo do seu plano redentor através de seu Filho Jesus Cristo. Deus está contando a sua história, meus irmãos. Existe uma história da redenção. Se você ler a Bíblia inteira, é incrível como a Bíblia se harmoniza, porque a Bíblia conta essa história em algumas partes. A Bíblia fala da criação, fala da queda, fala da redenção e fala da consumação. Deus criou o homem bom, todas as coisas santas, mas houve a tentação e a queda da humanidade. Então Deus enviou seu Filho para a salvação, mas Ele não enviou o seu Filho logo. Teve toda a história do Antigo Testamento que Deus foi revelando a vinda de seu Filho, até que finalmente Jesus Cristo veio e morreu na cruz, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia. No dia de domingo, dia do Senhor, 40 dias passou aqui com seus discípulos, depois subiu ao céu, e com uma promessa da consumação, dizendo assim: eu vou voltar. Isso ainda não aconteceu, né? Só tem uma coisa para acontecer dessa história: a volta de Jesus. Quer dizer, tem duas coisas: é a pregação do Evangelho até o último eleito e a volta de Jesus. Só falta isso, irmãos. Mas o que nós estamos lendo na Bíblia é que Deus, Ele revela essas coisas. Quando Deus revela uma pequena parte, é porque essa pequena parte tem a ver com essa grande história. Quando Deus revela alguma coisa para um servo dele no Antigo ou no Novo Testamento, quando Deus dá um sonho para alguém, quando Deus dá uma visão, quando Deus dá uma profecia, não é para apenas falar de alguma coisa particular sobre a vida daquele profeta, sobre a necessidade daquele profeta. Não, não é isso, irmãos. Mas todo sonho, toda a manifestação de Deus, toda a profecia é para que a igreja entenda naquela parte da revelação, a grande revelação. Porque hoje nós temos toda a história contada. Nós somos um povo privilegiado porque nós temos a Bíblia inteira. Daniel não tinha, nós temos. E nós podemos ver que cada partezinha que Deus revelou, ela se harmoniza com essa grande história da redenção. Isso significa, irmãos, que o que Deus mostra aqui, que eu falei para os irmãos, que nós aqui no século XXI podemos olhar para o passado e dizer: é verdade, aconteceram essas coisas. O que Deus mostrou para Daniel séculos antes, é porque isso tinha a ver com o povo de Deus naquela época, com a salvação do seu povo naquela época, e tinha a ver também com a nossa salvação, com o grande plano redentor do Senhor. De maneira, irmãos, que a busca de Daniel por entender não foi tola nem vã, mas foi muito sábia, prudente, e isso nós precisamos ter hoje. Nós não podemos saber nada dessas coisas, sabe? Eu comecei a pregação dizendo assim: as pessoas estão muito preocupadas com tarifa, com o que os Estados Unidos está fazendo, com o que o Brasil vai fazer, com o que vai acontecer no Brasil, com o que vai acontecer fora. Estão muito preocupadas com isso, e ainda que essas coisas sejam importantes e úteis, mas isso é tão insignificante, meus queridos irmãos, a respeito da sua alma e da minha alma, a respeito da consumação de todas as coisas, a respeito quando comparado com a vinda do reino dos céus. Eu gostaria que você pensasse comigo hoje à noite: quanto você gasta de pensamento, de meditação para entender essas coisas? E onde nós podemos entender essas coisas, irmãos? Só temos uma revelação. Assim como o anjo trouxe essa revelação para Daniel, nós só temos uma fonte, que é essa palavra. Então, nós
Nós precisamos compreender essa história divina para que possamos viver de segunda a sexta-feira. Veja, todos os domingos nós estamos aqui fazendo o quê, irmãos? Os antigos, eles diziam assim, o domingo é a antessala do céu. No domingo, dia do Senhor, nós nos reunimos aqui para falar dessa glória vindoura, desse plano redentor. Então, você amanhã vai viver da segunda-feira, de segunda a sábado, pensando e vivendo, praticando todas as suas ações, seu trabalho, na sua casa, na sua família, externamente, os seus estudos, tudo que vocês fizerem, é para viver pensando nisso. É por isso que nós temos que entender cada vez melhor esse plano, para que nós possamos viver bem durante a semana. A palavra de Deus então está aqui dizendo, olha, Deus quer falar coisas fundamentais para a sua alma, para a sua eternidade, para a sua vida, e que afetam a sua vida diária. Coisas que nós falamos aqui no domingo, que afetam a sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sem as quais, se você não ouvi-las, se você não prestar atenção nelas, se você simplesmente olhar e viver como todo mundo vive, você não vai viver bem. Você não vai fazer as coisas da maneira que deve fazê-las, porque você vai esquecer deste andar de cima e ficar tão entretido com os movimentos dos reinos deste mundo. Meus irmãos, o texto está chamando a nossa atenção, está dizendo assim, ouçam a palavra, ouçam sobre o plano maravilhoso de Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Agora, em segundo lugar, irmãos, que é exatamente o meu segundo ponto, observe que o anjo antecipou aquilo que, na verdade, acontece sempre. Acontece sempre. O que acontece sempre? As pessoas estão brigando. Uma vez eu estava assim, lendo um livro de história, vou até compartilhar isso aqui para vocês, para que um ponto de ilustração. Eu estava lendo um livro de história, aí eu fui observando, irmãos, que a história, ela é a história das brigas, ela é a história das guerras, ela é a história da violência, ela é a história do derramamento de sangue, ela é a história das brigas de poder. Ela é a história de um homem, de um poder que quer dominar outros e que luta por isso e que vive por isso. A história da humanidade, na verdade, mostra o que a Escritura inteira mostra, que essa é a vida natural dos seres humanos. Os seres humanos, eles se levantam todos os dias para brigar pelo seu poder, para se impor sobre os outros, para conseguir coisas, para conseguir casas, carros, propriedades, graduações, coisas desta vida. É só isso, irmão. E por causa disso os homens brigam, e por causa disso os homens se odeiam, e os homens querem tudo para si. E de onde vem tantas guerras? Diz Tiago, de onde vem tanta guerra entre vocês, tanta briga entre vocês? É exatamente desse desejo egoísta de ter tudo para si, por causa do orgulho humano, por causa da prepotência humana, por causa daquilo que nós já vimos tantas vezes ao longo desse nosso estudo, olhando para a vida de Nabucodonosor, olhando para a vida de Dario, olhando para a vida de Belsazar mesmo, que foi aqui esse rei aqui, que Daniel fala, ele teve essa profecia. Nós vamos observar que isso não é comum apenas aos reis e aos poderosos. Eles brigam porque eles têm mais força para brigar. A briga deles parece mais, né? Que eles têm mais força e eles têm mais riqueza e poder. Mas essa é a briga de cada um, irmãos. Todos os seres humanos se levantam de manhã e dizem assim, eu quero dominar. Eu sou Deus. E vai brigar com os outros, de uma forma ou de outra. E a coisa só não é pior por causa da graça comum, porque Deus restringe a maldade humana, senão a vida comum seria insuportável, seria, na verdade, impossível. E você já parou para pensar, então, que o que o anjo está falando aqui? Vamos ler aqui e vamos observar o seguinte, ele diz assim, olha, versículo 20, aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei.
Aí depois ele diz assim: ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantaram da mesma nação, mas não com a força dele. Vamos observar aqui que a sucessão desses acontecimentos envolve o desejo de cada parte dessa história de dominar o outro, porque quer ser Deus. Vamos observar aqui, temos o primeiro animal, o carneiro, que ele é simbolizado, ele tem 2 chifres, e aí esses 2 chifres, a profecia diz que um chifre era menor, mas cresceu mais do que o outro. O que significa isso? Significa que Ciro brigou, lutou e dominou a Média. Ciro era persa e ele dominou a Média. E ele dominou porque ele queria dominar, ele queria ser rei. Mas depois, o grande império persa foi vencido por um rei mais feroz, mais poderoso, mais valente até, que foi Alexandre. E quem foi Alexandre? Foi um grande dominador. E o que ele queria? Dominar. Então ele foi e venceu a Pérsia, porque ele queria ficar no lugar da Pérsia. Ele queria tomar o poder. É sempre isso, é sempre o autoengrandecimento, é sempre se impor sobre os outros. E é tudo o que esses homens pensavam naquela época, irmãos. Depois, morre Alexandre repentinamente na juventude. E o que os 4 generais fazem? Começam a brigar. E começa a brigar por causa do quê? Começa a brigar por causa do poder. Até então, eles, depois de muita briga, têm as divisões dos reinos. E eles lutam só por isso. Então, toda a história, e se você for ler qualquer livro de história, você vai observar que essa é a história da humanidade. É a luta dos homens, orgulhosa luta dos homens para vencerem os seus semelhantes, para colocar ali sobre eles o seu domínio. Nós vamos dominar, nós queremos ser deuses e vamos dominar sobre todas as pessoas, sobre todos os nossos semelhantes. A nossa vontade tem que ser observada. É desse orgulho, é desse orgulho que vem o desejo de domínio. E é desse desejo de domínio em que quer tudo para si, egoisticamente, e não serve o próximo, e não é altruísta, e não é dedicado, que vem as guerras, irmãos, que vem as brigas na família, que vem a briga entre vizinhos, que vem briga entre cidades, que vem confusão entre regiões de uma nação, ou de uma nação em relação a outra nação. É daí que vem as brigas sociais, é daí que vem as brigas entre classes sociais numa nação. É daí, irmãos. E é incrível que os seres humanos estão tão dedicados a essas coisas, estão tão dedicados a si mesmos, a aparecer, né? E hoje, nos tempos de internet, todo mundo quer aparecer, mais ainda, porque tem os meios para isso. Então, todo mundo quer se mostrar e quer dizer assim: veja como eu sou bom, veja o que eu tenho. Eu quero que todos vejam, eu quero que todos saibam as coisas que eu estou conseguindo. Porque aquele desejo no coração de sempre se impor, se autoglorificar. Mas onde tudo isso acaba, meus irmãos? O texto ele vai dizer assim, que todos esses homens morreram. O carneiro morreu, irmãos. O bode morreu. O chifre, na sua maior força, foi quebrado. Os 4 outros também foram quebrados. Nasceu um chifrezinho menorzinho lá, orgulhoso, também foi vencido. Sempre assim. Toda a louca busca orgulhosa dos seres humanos acabam no túmulo, no pó, no nada. Será que nós vamos viver a nossa vida para uma coisa tão insignificante, tão sem valor? Meus irmãos, nós cristãos, nós somos chamados para algo muito mais elevado. Nós somos chamados para aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nós temos que buscar. É isso que tem que arder no nosso coração. É isso que, se nós somos realmente cristãos, amamos ao Senhor, cremos na palavra de Deus, nós vamos percebendo cada vez mais que todas as coisas que nós alcançarmos neste mundo são boas, são úteis em alguns sentidos, mas são prejudiciais se nós estamos fazendo para nós. Se nós estamos fazendo para o nosso autolouvor, isso é loucura, irmãos. Esses homens aqui,
Vejam a loucura e a ironia do texto. Esses homens, eles estão lutando e eles estão fazendo todas essas coisas, eles estão vencendo e eles nem procuram saber. Não procuram saber duas coisas. Eu vou dizer para vocês qual é a essência da loucura deles. Primeiro, eles não procuram saber que Deus já sabia. Você já parou para pensar aqui um momentinho? Pense comigo um momento aqui. Que séculos antes, o Senhor Deus já profetizou, já revelou para Daniel que teria essa briga toda aqui. Séculos antes. Mas esses homens, quando eles começaram a brigar, eles não procuraram saber que Deus já sabia. A grande loucura do ser humano é viver como se não existe um Deus que já sabia o que está acontecendo. Um Deus que conhece tudo, onisciente, e que revelou tudo antecipadamente. A segunda coisa que eles nunca pararam para pensar é que Deus não somente sabia, mas Ele controlava tudo isso. Ele dominava tudo isso. Então eles esqueciam, eles não prestavam atenção na sua loucura, na sua soberba, na sua luta. Eles não pararam para pensar que Deus já sabia que existe um soberano no céu que tem todo o conhecimento. E que, se eles tivessem ouvido Daniel, se eles tivessem ouvido a profecia que Deus deu séculos antes para Daniel, eles pensariam assim: o que nós estamos fazendo da vida? O que eu estou fazendo? Se eles pensassem que existe um Deus soberano, isso lhes quebraria o orgulho, porque eles saberiam que Deus está os conduzindo às consequências dos seus próprios pecados. Deus iria derribá-los, Deus iria vencê-los muito em breve. Deus iria vencê-los, irmãos. Soberbo, o Senhor diz a todo soberbo, a todo que esquece de Deus: lembre-se que um dia Deus vai te derrubar do teu trono e da tua soberba. Nós devemos perceber, irmãos, que eles lutam tanto, mas o que o texto diz no finalzinho do versículo 22? Eu vou ler todo o 22 e vou chamar a atenção aqui de um ponto para vocês, tá? O texto diz assim: o tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. É muito importante nós observarmos que os 4 generais estavam lutando por um poder e sabe qual foi o final da busca deles? Nem o poder de Alexandre eles tiveram. A luta deles não pôde garantir nem mesmo o poder aqui desse mundo. A coisa é tão sem sentido, irmãos, os que os seres humanos vivem, porque eles lutam por alguma coisa que eles nem sabem se vão conseguir. Porque não está no domínio deles, no final das contas. Não está no domínio nosso as coisas que nós buscamos. Pode ser que um rei daquele pensasse assim: eu vou ser tão poderoso como Alexandre. Não chegou nem perto. Alexandre marcou a história. Esses reis não marcaram a história. Mas no final das contas, o que teve Alexandre? Nada. O que eles tiveram? Nada. Mas Daniel teve tudo, porque Daniel recebeu a profecia. E o que eu quero dizer para vocês hoje à noite, irmãos, é que eu tenho para lhes dar, em nome do Senhor Jesus, uma riqueza que vocês não vão conseguir nesse mundo, mas que vocês a terão se vocês ouvirem o Evangelho e crerem no Evangelho. Eu estou lhes falando de uma riqueza eterna. Eu estou lhes falando de algo que a morte não pode destruir. Mas para que nós experimentemos isso, nós precisamos ter fé. Fé verdadeira, fé em Cristo. É sabermos de novo, primeiro, que Deus sabe. Deus sabe de tudo, irmãos. Deus não é pego de surpresa. Deus já diz o que vai acontecer séculos antes. Porque, na verdade, Ele sabe. Não é simplesmente como uma previsão do tempo. Tenta prever, o que vai acontecer. Mas Deus sabe porque Ele decretou. Porque Ele é o Senhor.
porque Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Um cristão não pode viver como um não cristão. Um cristão não pode viver nesse mundo como se Deus não soubesse e como se Deus não controlasse. Nós temos que viver a nossa segunda-feira, irmãos, e os outros dias da semana, lembrando todas as coisas me serão dadas pelo Senhor, que me serão dadas pelo Senhor, não para o meu alto louvor, mas para a sua glória, para que eu a use em gratidão a Ele, pela maravilhosa graça no amado Senhor Jesus Cristo, que Ele me salvou na cruz, sem eu merecer nada. E que eu devo buscar, sim, eu posso buscar ter um carro, uma casa, uma profissão, todas as coisas, uma família, tudo isso. Não, é lícito, não é errado. Mas eu devo buscar com a motivação certa. Eu devo buscar com gratidão e amor a Deus e para o serviço do próximo, e não para a destruição dos outros. Eu devo buscá-lo como um cristão, crente em Cristo Jesus, que sabe que recebeu maravilhosa graça. E por último, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para a verdade do texto que diz o seguinte: várias vezes o Senhor, ainda que detalhou o que iria acontecer, o Senhor diz que é para o fim. Vamos observar aqui? Observem comigo, por favor. Observem o versículo 17. O versículo 17 diz assim, leia comigo aí, diz assim: e veio perto de onde eu estava, vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Leia agora o versículo 19. E disse: eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isto pertence ao tempo determinado do fim. Agora, veja o versículo 26 agora. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Então, o texto, várias vezes o Senhor destaca que ele está informando algumas coisas, mas ele está dizendo assim, é para tempos posteriores. Não é para agora. Ele está fazendo isso por, irmãos, pelo menos 3 motivos que eu quero destacar aqui. Já destaquei nas pregações passadas, mas agora eu quero relembrá-los. Em primeiro lugar, por que o Senhor está informando essas coisas antecipadamente? Porque o Senhor quer que o seu povo saiba que virão tempos difíceis. Virá o Antíoco Epifânio, profanação do templo. Então o povo de Deus deve estar consciente. Segundo lugar, o Senhor quer, porém, que eles estejam conscientes, mas não amedrontados, mas consolados, porque o texto diz, no versículo 14, no finalzinho, que o santuário será purificado. Ou seja, o Antíoco Epifânio vai profanar o santuário, mas Deus vai trazer a purificação do santuário. Então, o povo de Deus deve saber que vai ter tempo difícil, mas vai ter a vitória do povo de Deus. Então, eles devem estar consolados, ainda que, aliás, vamos colocar assim, eles devem estar conscientes, mas não amedrontados. Mas uma consciência, é assim, é a consciência do adulto, que a criança não tem. A criança é inocente, ela não sabe o que está, o perigo perto dela. O adulto não, o adulto sabe que isso aqui é perigoso, isso aqui pode acontecer, eu posso sofrer. Então, o Deus está dizendo, vocês têm que estar conscientes de que vocês podem sofrer, mas vocês precisam estar consolados. Mas existe um terceiro motivo, irmãos, que Deus destaca aqui mais de uma vez. Observe o versículo 19. O versículo 19 diz: eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. E observe também o versículo 23, que nós vamos estudar ainda, que o Senhor diz assim: mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: olha, por que Deus traz sofrimento no mundo? Por que existe sofrimento no mundo? Porque a humanidade peca. Porque a humanidade é pecadora. Por que Deus está irado? Por causa do pecado.
Por que que Deus tirou o templo do povo judeu? Por que que Deus enviou o Nabucodonosor, que destruiu, que tirou as coisas do templo, que profanou também o templo? Por que que Deus enviaria um Antíoco Epifânio, que profanou o templo? Porque o povo de Deus não dava valor ao templo. Porque o povo do Senhor não amou as coisas do Senhor. E como eu já disse em pregações anteriores, se nós não amarmos as coisas do Senhor, se nós não dermos valor às coisas do Evangelho, em breve o Evangelho será tirado de nós. A porta da graça um dia vai fechar, meus irmãos. Um dia não haverá mais chamados de arrependimento. Não haverá mais chamados para que se crê em Jesus Cristo. Um dia vai passar o anúncio das boas notícias. E o texto está dizendo assim, preste atenção. Você está aproveitando o anúncio do Evangelho? Você está aproveitando a pregação da palavra de Deus? Você está ouvindo com fé? O Senhor está dizendo, meu povo, creiam. Olha, não trate o pecado como uma coisa pequena. Não trate o pecado como se ele fosse insignificante, porque o pecado é o mal dos males. E o pecado produz a ira de Deus, justa ira de Deus. Mas graças a Deus, irmãos, eu não estou aqui para falar para vocês da condenação, mas eu estou aqui para falar para vocês da boa notícia, da salvação. Então Deus está anunciando sempre ao seu povo e dizendo assim, olha, arrependam-se dos seus pecados. Não guarde o pecado no seu colo. Não deixe o pecado na sua cama. Não deixe o pecado na sua cozinha. Não deixe o pecado no seu coração. Mas se arrependa do seu pecado. E olhe para Cristo com fé, que em Cristo Jesus existe toda a graça, toda a misericórdia, irmãos. O Evangelho é isso, é um anúncio do nosso problema que é o pecado, mas é um anúncio da salvação graciosa em Cristo Jesus. Nós devemos, o povo de Deus naquela época deveria estar consciente de que o pecado não é brincadeira. Agora, nos nossos dias, o que nós precisamos fazer, irmãos, em relação a isso? Isso se aplica a nós sim, irmãos. Por quê? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você sabe o dia da sua morte? Não. Você sabe o dia que Jesus vai voltar? Não. Nós somos proibidos de marcar data para a volta de Jesus. Jesus só disse assim, vai ser no fim. Vai ser no fim. Fim de quê, Senhor? Fim da história. Agora, esse fim pode estar muito perto. Esse fim pode estar muito distante. Mas eu tenho que viver essa vida aqui na consciência o seguinte, a Bíblia diz que o fim vai ser difícil para o povo de Deus. A Bíblia diz que haverá uma grande tribulação, mas a Bíblia diz que o fim será vitória também do povo de Deus. De maneira que eu preciso viver aqui nessa vida, na consciência o quê? Que a igreja pode sofrer. Eu não tenho que marcar data, isso pode demorar muito, pode ser que nós não vejamos isso nos nossos dias, mas a nossa consciência tem que estar preparada, nós precisamos saber que podem vir dias difíceis sobre a igreja de Cristo na terra, porém, essa consciência tem que vir consolada para o fato de que Jesus vai voltar. E nós também precisamos estar conscientes, irmãos, de que o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. De maneira que salvação é absolutamente pela graça. Pela graça. Então nós temos que viver todos os dias com esse senso de gratidão e com o senso também de que nós precisamos, nós já fomos salvos, o Senhor já nos salvou, mas se entendemos isso, entendemos também que precisamos continuar nos arrependendo, irmão, dos nossos pecados. Porque o pecado
abominação diante de Deus. E Ele nos salvou na cruz, não para nós continuarmos nos nossos pecados, mas para que nós cresçamos em santidade e continuemos nos arrependendo dos nossos pecados. Eu queria que vocês guardassem isso, irmãos, e assim que nós vamos esperar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, conscientes, consolados e crescendo em santidade. E o que é crescer em santidade? É continuar se arrependendo, é continuar olhando para Jesus. Lembra de João? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Assim, meus queridos irmãos, eu lhes deixo finalmente 3 conselhos breves, mas que resumem tudo que nós falamos aqui. Em primeiro lugar, procure entender. É a coisa mais importante que você pode buscar. Procure entender o que Deus está fazendo. E você só pode entender ouvindo a palavra de Deus. Então, todos os dias, tire um tempo, meu querido irmão. Olha, o tempo, irmãos, o tempo é uma coisa tão preciosa. Tire um tempo para ler a sua Bíblia, meditar e orar. E na sua semana, preste bem atenção no que eu estou lhes dizendo aqui hoje à noite, irmãos. O domingo é o dia do Senhor, meus irmãos. Então, domingo, separa para Deus. Eu estou lhe chamando hoje à noite para isso. Preste bem atenção, todos vocês. Domingo é o dia de Cristo. Domingo não é para você fazer outra coisa, ir lá para um lugarzinho se divertir, ou ficar dormindo, ou estudar, ou trabalhar. Irmãos, o domingo é o dia do Senhor. Então, programe a sua vida, programe a sua semana. E esse dia, diga assim, esse dia é o dia que eu vou me alimentar da palavra de Deus. Eu vou me alimentar de Cristo, do Evangelho. Eu vou procurar entender, compreender essas coisas. Ele deixou esse dia para nós. E esse dia nós precisamos guardá-lo com fidelidade. Precisamos meditar nas Escrituras. Precisamos conhecer mais do amor e da graça de Deus para que possamos viver de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, conforme Ele ordenou para nós. Segundo lugar, meus irmãos, eu quero lhe chamar a atenção para a sua busca. Nós somos chamados não para vivermos a semana como pessoas ímpias, como pessoas incrédulas, que simplesmente lutam pelo seu poder, pelas suas coisas, e é tudo que tem, e que olham para os outros como se os outros fossem inimigos e que precisam vencê-los e que precisam dominá-los. O cristianismo muda o nosso coração. O cristianismo é o seguinte: eu percebo, eu entendo que eu fui salvo pela graça e que eu tenho uma herança maravilhosa. Eu já fui alcançado por Jesus. E agora, a minha busca maior é conhecer mais o reino de Deus. E quando eu olho para o próximo, eu não olho mais para o próximo como inimigo, como alguém que eu tenho que vencer, mas como alguém que eu tenho que amar, orar, evangelizar, ou se é um irmão na fé, edificar. Perceba uma coisa, meus irmãos, o mundo faz com que nós saiamos toda manhã indo, na verdade, em certo sentido, contra as pessoas. É nós contra eles. O Evangelho faz diferente. Você lembra de que Jesus disse? Ide por todo o mundo. Então veja que diferença extraordinária. Nós somos chamados para irmos a eles, enquanto todo mundo está um contra o outro. Então nós somos chamados para buscar o reino dos céus e para amarmos as pessoas e não lutarmos contra as pessoas. Aí você pode trabalhar, estudar, fazer tudo que as tarefas, mas nessa consciência, e você vai fazer tudo então corretamente, segundo o Evangelho. Em terceiro lugar, irmãos, e o último conselho que eu quero lhes dar esta noite, quero lhes falar hoje, meus queridos irmãos, que o fim está chegando. Não sabemos quando, mas Jesus vai voltar muito em breve. E nós devemos viver este mundo conscientes, consolados e nos arrependendo dos nossos pecados. Porque para isso que o Senhor revelou para Daniel esta verdade
E para isso, colocando para os nossos dias, colocando para os nossos tempos, é que nós devemos aplicar sabendo o seguinte: nós não temos mais uma vinda de um Antíoco Epifânio, ficou lá atrás, mas a Bíblia diz que virá um anticristo. Nós não temos mais uma purificação do templo, nós não temos mais nem templo, irmãos, o templo para nós pouco importa, ficou lá atrás, mas nós temos a promessa de que virá um novo céu e uma nova terra. Então, nós estamos aguardando que virá tempos difíceis, mas que Jesus vai voltar. Que nessa consciência e nesse consolo nós possamos viver todos os dias, de segunda a sexta-feira. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós ouçamos a sua palavra nesta noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, tendo ouvido, Senhor, sua palavra, para que juntos, Senhor, nós possamos te buscar, e buscar, Senhor, segundo a sua revelação, segundo o que o Senhor tem mostrado para nós, Senhor, na sua palavra, no Santo Evangelho de Jesus Cristo. E o nosso pedido, Senhor, a nossa oração nessa noite, é que tudo que nós falamos aqui, diante desse texto tão solene e sério, o Senhor aplique à nossa alma, de acordo com as nossas necessidades, que nós venhamos, Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, que nós venhamos, Senhor, sermos cheios essa noite da consciência da realidade espiritual e do consolo do Evangelho de Jesus. E que nós venhamos, Senhor, por sua graça poderosa e maravilhosa, Senhor, crescer nesse entendimento e viver assim a nossa semana. Amanhã começamos mais uma semana e nós suplicamos que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, para que possamos crescer mais e mais na realidade dessa vida nova, vivendo diariamente essa nova vida em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Senhor, nos abençoe, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, tome o seu programa de culto. Nós vamos ler o ponto de número 9, que eu convido vocês a nós lermos aqui. Ponto número 9, vamos ler o trechozinho da confissão de hoje.